Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, está perto do meio-dia aí. Meu nome é Gabriel Moreira, eu trabalho na empresa CIT. Eu sou desenvolvedor, minha origem é desenvolvimento de software, mas já faz pouco mais de um ano que eu estou focado em Machine Learning. Tá? E a principal linguagem que eu trabalho hoje é o Python. Então a gente vai falar um pouco sobre Python for Data Science. É uma palestra introdutória, tá? Mas mesmo para quem já trabalha com isso, pode aprender alguns truquezinhos à medida que a gente for avançando aqui. Legal? Faço doutorado também no ITA e a minha pesquisa atualmente é focada em sistemas de recomendação. Tá? Legal. Por que tanto buzz em torno de data science? Né? A gente ouve muito falar, e se a gente olhar aquela curva do Gartner lá, a gente está no topo do hype. Né? O pessoal fala de data science e o cenário hoje é muito favorável para isso, né? Porque a gente tem o cenário de big data, né? Então todo o rastro que a gente deixa na internet de informações, os dados que as indústrias estão provendo, dados de IoT, né? De sensores coletando dados à torta e à direito e armazenando isso. O que se espera? Que com mais dados se consiga extrair mais conhecimento e se consiga ter melhores decisões, né? Então por isso as empresas estão tão interessadas nessa área de data science. E a Harvard Business Review fez esse artigo em 2012, dizendo que Data Science seria a profissão mais sexy do século XXI. Vocês devem ter, talvez, tido contato com isso aí, né? E aí, quando cai na mão da mídia esses hypes, aí pronto, né? Aí que todo mundo quer saber e o que é isso, enfim. A gente vai falar um pouco sobre Data Science aqui. O que é Data Science? Né? Essa é uma figura que é bastante comum em palestras sobre Data Science, que mostra meio que a interseção das áreas. Né? Então, você tem ali, em substantivo e expertise, seria o conhecimento do domínio do problema que você quer resolver, porque sem isso você não vai muito longe. O conhecimento de matemática e estatística, né? O pessoal acha que é muito complicado. Né? Eu não uso nada muito mais avançado do que eu vi no, sei lá, no colegial na minha época, agora é o segundo grau. Né? Não tem nada muito assustador, cálculo, derivados, a gente usa com muita raridade, mas é importante você ter um conhecimento razoável de matemática e estatística para que você consiga trabalhar. Tá? E hacking skills é a nossa capacidade de programação. Né? Sou programador também, então é a habilidade de você extrair o dado na forma que ele estiver, transformar, manipular e inferir uma análise dele. Então, Data Science estaria na interseção dessas três competências, digamos assim. E tem dois tipos de analytics que a gente pode classificar em duas categorias. Né? Um seria Investigative Analytics, que é a análise exploratória. Né? O consumidor dessa informação é um ser humano. Então, geralmente, ele vai tomar uma decisão de negócio baseado em uma análise de dados. Tá? O outro cenário é o cenário onde o consumidor da informação são máquinas, são algoritmos. Né? Então, a gente pode exemplificar, por exemplo, um sistema de recomendação, né, que decide o que mostrar para você, o que pode ser mais relevante para o usuário, ou então qual advertisement mostrar. Ou então aqueles algoritmos que fazem compra e venda de trading, né, de ações automaticamente. São decisões que são tomadas por máquinas. Né? Geralmente elas são baseadas em algumas métricas objetivas, né, e o algoritmo de machine learning ou estatístico que vai decidir a ação que vai ser tomada. Então, quem decide nesse caso é a máquina. Então, é importante a gente ter essa visão. São dois consumidores diferentes de informação. A Hilary Mason é uma data scientist bem famosa americana e ela criou esse pseudo-processo de data science que se pronuncia awesome, que é bem intuitivo, inclusive. Então, a gente tem ali os passos: obter os dados, né? Scrub, que é literalmente escovar os dados, limpar, né? Explore, você explorar aqueles dados, inferir algumas coisas ali com estatísticas mais simples. E aí você pode fazer uma modelagem ou por estatística ou por machine learning desses dados. E finalmente você vai interpretar esses dados. Tá? Eu, por minha conta, coloquei um passo antes ali que seria o inquire. Você fazer perguntas relevantes a um problema específico. Porque tem tanto dado aí para a gente coletar que se a gente simplesmente sair catando dado e tentando juntar e ver o que a gente descobre, a gente pode não sair do lugar. Então é importante que a gente tenha questões que justifiquem todo o nosso trabalho. Né? E Python is awesome. Né? Python, juntamente com R, são as linguagens mais populares em Data Science. Só que a linguagem R é uma linguagem estatística feita por estatísticos para estatísticos. Então, não sei quem já brincou com R aqui alguma coisa? Tem bastante gente, legal. Eu, particularmente, o R tem os modelos estatísticos mais avançados, mas para tudo que envolve manipulação de dados, regress HTTP, enfim, eu prefiro bastante o Python em relação ao R.
Bom, então o Python permite você fazer várias das atividades que envolvem essas etapas aí, né? O Python Standard. Mas existem módulos mais específicos para fazer certas coisas, né? Por exemplo, o Pandas é muito bom para você manipular dados e fazer análise exploratória, né? Tem o IPython Notebook, que vocês devem conhecer, a interface interativa, né? E você vai colocando os comandos e você tem os resultados documentados ali. Você pode testar de forma bem fácil e visual, né? Matplotlib, que é a principal library de charting, né, do Python. E na parte de modelagem a gente entra um pouco mais em computação científica, né? Então vem o NumPy com seus vetores e arrays, SciPy com as matrizes esparsas e algumas operações mais científicas, e o scikit-learn, que é o principal módulo para machine learning em Python. E na parte de interpretação, além dos gráficos, você tem o Boki. Alguém sabe como é que fala isso? Boki. Alguém conhece esse framework? Eu não sei pronunciar isso, tá? Mas a ideia é você construir um data product usando somente Python, algo semelhante ao que o Tableau faz, mas usando Python. E o D3JS, que não é Python, vocês sabem, mas ele é muito forte nessa área de você prover um data product interativo, né? Então, achei que valia a pena colocar aqui. Então, na palestra, a gente vai correr esses passos, tá? Dando um exemplinho simples de cada um deles e explorando um pouco dessas ferramentas, para a gente ter uma visão end-to-end. A gente vai pegar um case, que é um case seria uma análise de uma rede social corporativa, né? Eu trabalho na CIT e lá eles usam o Google Plus for Work, que é uma versão específica para um domínio, né? No caso, a CIT, desde as comunicações que o CIO faz sobre as metas da empresa, né? Até pessoas querendo vender, tem um classificado lá que é o papo ralé, tudo acontece no Google Plus da empresa. Então a gente fez uma extração de uma janela de tempo aí desses posts para a gente inferir algumas coisas, tá? Tudo que eu vou mostrar aqui está nesse IPython Notebook, ele está publicado, então você pode simplesmente acessar lá e vai ter o código até mais completo que está aqui. Eu vou postar também no meu Twitter esse slide, então você vai ter o link aqui. Não precisa se preocupar em tirar foto e tal. Vou deixar meu Twitter ali, é só me seguir e baixar lá. Bom, começando agora a análise onde o consumidor da informação é humano, né? Então ela sempre vai começar com perguntas. O que você pode perguntar a respeito de uma rede social, né? A empresa fez um investimento na ferramenta, fez uma campanha para que as pessoas começassem a usar a ferramenta, né? E ela quer saber como é que está indo essa ferramenta. Então, quais as comunidades mais populares dentro dessa rede, tá? Será que o engajamento dos usuários está crescendo? Eles estão realmente utilizando? Qual que é a distribuição das interações dos usuários? O que é uma interação aqui? É um like, é um share, coisas do tipo, né? Então, como é que o usuário se comporta nessa rede? E a quarta, será que tem alguma relação entre a hora que você posta e a quantidade de likes que você vai ter? Você já deve ter ouvido, né? Posta às 10 horas, que é bacana, o pessoal vai ver mais. Será que isso prova a verdade? Com dados a gente consegue responder. Então, partindo para a obtenção de dados, né? Como é que você obtém os dados? Várias formas. Você pode baixar os dados de um local, você pode ler de um banco SQL no SQL, você pode usar as APIs públicas que tem aí, né? Pode fazer um web scrap de um HTML, pode gerar os dados, você pode fazer uma survey, pode ler sensores, enfim. A parte de obtenção de dados é bem rica hoje, né? E aí um exemplo simples, a gente está lendo um arquivo CSV com Python, usando o DictReader, né? Que então ele já vai gerar para a gente uma lista, né? Onde cada elemento é um dicionário, tá? Onde cada elemento do dicionário é um campo, né? Então a gente está lendo um CSV de interações aí. Aqui a gente já fez a extração com a Google Plus Domain API. Então a gente já fez o acesso pela API e já salvou em arquivo, nesse arquivo CSV. O que a gente tem ali? A gente tem o ID do usuário, o ID do post e o tipo da interação, que pode ser plus oneers, que é o like, ou reply, que é o share, tá? Então a gente lê de forma bem simples, aqui não tem muita novidade. A gente também consegue ler de JSON, né? Então você pode abrir o arquivo. Estou usando o Codex aqui porque é o Python 2.7 e o TF8, vocês sabem que é um rolo, né? Mas é mais recomendado usar o io.open. E aí para cada linha você faz um parse desse JSON, ele vira um dicionário dentro do Python, né? Aqui a gente está fazendo um pouco de limpeza, né? Começando a esfregar os dados. Então, eu estou trabalhando com o conteúdo do post. E lá pode ter tag HTML, pode ter URL, tudo isso vai zoar a minha análise. Então, eu fico livre disso, primeira coisa, né? Ali tem algumas regex nessas funções que fazem isso. Aí eu estou montando o meu dicionário post aqui, tá?
Eu tenho as datas em timestamp, então eu faço a conversão aqui para um datetime no Python. Até gostei do módulo rows que foi falado hoje lá na Lightning Talk, não conhecia, que ele já faz esse tipo de tratamento, né? Vou dar uma olhada. E aqui eu estou introduzindo uma coluna artificial só para demonstrar alguns recursos do Pandas para vocês. Então aqui eu estou colocando uma idade entre 0 e 100, que não faz sentido nenhum para o post, mas enfim, só para demonstrar. E aquele segundo if ali é que eu quero só que 75% dos meus registros estejam preenchidos com uma idade, o resto eu quero nulo. Tá? Só vou usar isso mesmo para fins didáticos. Ok. Vamos começar a escovar os dados. Né? E aqui entra o Pandas. Quem conhece Pandas aqui? Legal, todo mundo já conhece, já brincou, né? Então o Pandas ele tem uma estrutura bacana que é o data frame, né? Quem vem de R, quem já trabalhou com MATLAB sabe que data frame é uma estrutura colunar, né? E ele permite você fazer operações parecidas com álgebra relacional, parecidas com SQL, né? Então ali eu consigo pegar a minha lista de posts, e facilmente eu converto ela num data frame, né? Uma lista de dicionários. Aí eu estou pegando os 3 primeiros data frames, já tenho agora uma tabelinha bonitinha para ver dentro do IPython Notebook. Se eu dou um info, ele vai mostrar a estrutura que ele inferiu a partir dos meus dados. Né? Então a gente tem aí que para cada coluna eu tenho mais ou menos 8.400 registros não nulos, né? Exceto idade. Por quê? Porque idade eu deixei 25% deles nulos. Então a gente tem menos dados ali, né? Únicos. E ele já inferiu que é um float de 64. Então ele consegue inferir os tipos também. Legal. Aqui você consegue fazer, aí entra um pouco de álgebra relacional, né? Que eu estou projetando as colunas post, origin e title dos meus posts, né? Você consegue projetar as colunas e filtrar só as 5 primeiras, né? Então é bem fácil trabalhar com data frame. Você consegue fazer uma operação, acessar as propriedades, mesmo sem o operador de dicionário, você acessa como se fosse uma propriedade, né? E eu estou pegando quantos usuários únicos. Então, 871 usuários únicos postaram nessa rede. E aí uma coisa que é bem legal vem na sequência, né? Eu consigo fazer esse tipo de coisa. Então, seria equivalente a um where no SQL, né? Eu consigo fazer que é chamado de subsetting, quando se fala em data frame, né? Eu estou filtrando aí pessoas que têm entre 50 e 75 anos e pegando os 10 primeiros, não necessariamente ordenados aqui, tá? Então, realmente é bem fácil trabalhar com as coleções estruturadas usando o data frame. Aqui eu estou pegando a idade. Quando eu faço um ponto snu, ele vai me trazer uma outra coluna. Tudo em Pandas retorna um outro data frame, toda a operação que você faz. Né? Então aqui eu tenho um data frame de uma coluna que tem valores entre 0 e 1, indicando se o campo é nulo ou não. Quando eu dou o sum, eu tenho aí quantidade de registros nulos. E você consegue preencher valores também. Né? Então aqui, o que está sendo feito? O campo idade está nulo para alguns casos. Isso é um problema para quem trabalha com análise de dados. Né? Uma solução simples seria a gente simplesmente ignorar 25% das linhas do nosso banco porque elas têm idade nula, se fosse um campo importante para a gente. Só que a gente estaria jogando fora linhas que poderiam ser preciosas. Né? Então, alguma das abordagens é você preencher esse valor nulo com alguma coisa. Nesse caso é um campo numérico, então eu optei por atribuir a idade. Eu pego a média do campo idade e colocar nos valores nulos. Então eu não estaria distorcendo a média fazendo isso. Se for um campo categórico, você pode trabalhar com a moda, ou pode trabalhar com a mediana, né, para numérico também. Então, naturalmente, a gente não muda a média fazendo esse tipo de coisa. Vai ter uma das perguntas que envolve comunidades, né? Quais são as mais populares? E eu tenho uma coluna origin que tem a comunidade e entre parênteses eu tenho ali, seria a categoria lá no Google+. Né? E eu quero ficar livre desses parênteses. Né? Então você pode fazer isso facilmente, pegando somente a coluna origin do data frame e você usa o map, né? A programação funcional, fazendo split pelo parênteses e pega a primeira parte. Né? Então, com isso aí a gente resolveu e tem agora um campo interessante que a gente está criando uma nova coluna do data frame aqui, com essa operação, e ela faz parte agora do conjunto. Vamos entrar um pouco na parte de exploração. Então, quais comunidades são mais populares? Dado que eu tenho um data frame agora limpinho, estruturado como a gente precisa, eu simplesmente posso fazer um group by pela comunidade e o point size. Isso já vai me gerar exatamente o resultado que a gente está vendo aqui embaixo. Né? Então, ele vai agrupar os posts pela comunidade e fazer o equivalente ao len, né? Calcular a quantidade. Seria o group by count lá do SQL. Né?
E aí a gente faz um sort de forma decrescente. Então a comunidade mais popular, essa é a Inti Developers. É mentira, é a Papo Ralé. Só que eu tinha muito lixo lá, então eu já limpei de cara, mas a Papo Ralé, que é o classificado, é a comunidade mais popular. Isso aqui a gente mostra para a diretoria. Fica melhor ver graficamente, né? Então o Pandas ele se integra com o Matplotlib, né? Aí tem aquela linhazinha lá em cima, Matplotlib inline, que é um comando mágico aí do IPython para que o resultado do gráfico seja exibido ali como na sequência do IPython, né? E a gente escolhe o tipo de gráfico, o título, os eixos e beleza. A gente tem um gráficozinho simplesinho aí. Você pode sofisticar tanto quanto você quiser. Com o Matplotlib você consegue produzir gráficos com qualidade de publicação, tá? Mas ele é bem rápido de usar para analisar doc também. Segunda questão, será que o engajamento dos usuários está crescendo? Né? Então, a gente tem um date, que é o published, né, que é a data da publicação. Eu quero saber isso a cada mês. Então, a gente vai ter que transformar essa data, né, que é o que a gente faz ali. A gente pega o df.published e faz um map para pegar só o ano, o mês e concatenar como se fosse uma string e atribuir numa nova coluna no data frame, chamada published month. Então, ali a gente consegue checar realmente que a gente fez a conversão correta, né? Visualmente a gente já checa ali. Legal. Uma vez que eu tenho essa data, fica fácil, né? Eu agrupo por essa data, faço um ponto size e mando plotar com gráfico de linha. Então a gente vê ali que desde o início de 2013, o engajamento, a quantidade de posts por mês vem crescendo na empresa, né? E a empresa tem crescido bastante, aceitei, mas não nessa taxa. Então com certeza os usuários estão usando mais, né? Então está respondida a pergunta de forma bem tranquila. Como é que é a distribuição das interações dos usuários entre likes e posts? É bem simples também, né? Aqui eu aproveito para mostrar. Aí eu estou lendo os dados que eu li do CSV, né? Que são Post ID, Type da interação e User ID. E aqui no Scribe é uma outra facilidade que você tem que tira algumas estatísticas do dado, né? Então eu sei que foram cerca de 67 mil interações, likes e shares que ocorreram nesse período, sendo que elas foram feitas em cerca de 6.900 posts únicos, né? E feitas por 1.606 usuários distintos. Então, só com esse comandinho você já tem alguma informação sobre o que aconteceu. E aí você agrupa por type ali, dá um ponto size e plota como um pie. Então você já tem o seu gráfico aí, e é o que é bem esperado, né? Você tem muito mais likes do que shares, né? Outra forma de trabalhar com distribuições é o boxplot, né? Que ele busca mostrar as distribuições ali, separando em quartis, né, os dados. Então, aqui tem a versão tabular, você vê que 75% dos usuários têm até 41 likes ou shares ao longo da sua operação dentro da rede, né? E tudo que está acima de 100 ali é considerado outlier, então são os hard users. São os caras que estão trabalhando pra caramba na empresa. Aí, para gerar o boxplot, você consegue fazer aquilo ali, você agrupa e você consegue passar uma função de agregação. Então você consegue passar ali, no caso len, ela tem uma função de reducer, né? Então você pode passar qualquer função ali que seja um reducer como um agregador para o seu group by. Isso é bem legal. Qualquer função sua, você pode fazer a função e passar ali. Tá? E o boxplot. Bom, será que existe um relacionamento entre a hora que o post foi publicado e a quantidade de interações que ele tem? Então, o que a gente precisa fazer, né? Os dados do post estão no data frame e as interações estão em outro. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa juntar, né? E a gente tem o nosso join aqui no data frame. Então, a gente limpa ali. Primeiro, a gente tira todos os índices que tem no data frame de posts e coloca um índice só no post ID. E faz a mesma coisa no de interações. Então, agora tem 2 data frames indexados pelo post ID. E aí, com esse comandinho mágico aqui, você vai ter um data frame só com os dados unificados, tá? Você passa o sufixo ali para... Caso a coluna tenha o mesmo nome nos 2 data frames, ele vai colocar um sufixo diferente. Então aqui as 2 primeiras colunas são do post e a última é das interações. Nesse caso aqui, esse post que foi publicado nesse dia aí, teve 3 likes. Ao longo da sua vida, não necessariamente naquele momento, claro. Legal. Bom, eu já tenho o data frame unificado. Eu quero calcular a média das interações por hora, né?
Então, eu estou agrupando ali em cima pela hora e pelo post ID. Então, eu vou saber que o primeiro post ali foi publicado na hora 0 e ele teve 35 counts ao longo até o momento que foi congelado o dataset, né? Aí você agrega, estou passando a função len de novo. Agora que eu tenho os dados agrupados, como eu quero a média, eu vou tirar fora o post, eu quero só a hora de publicação. Então, eu agrupo somente esse data frame resultante, somente pela hora e dou um count. Veja ali que a gente está passando como função de agregação a função do NumPy ali, np.min. Né? Então você consegue fazer isso, você pode passar qualquer função ali que seja um reducer. E aí a gente vai ter esse gráfico. Né? Então a gente observa ali a cada hora qual foi a média de interações que os posts publicados naquela hora tiveram. Né? Aí nesse link abaixo, eu procurei rapidamente, né, quais os melhores horários para postar na rede social. E lá está escrito que no Google Plus, das 9 às 11 é o melhor horário para se publicar. E a gente vê que nessa faixa de horário realmente a média é relativamente alta, mas durante todo o horário comercial é mais ou menos a mesma coisa. Né? Eu precisaria de uma análise de significância aqui, a gente não se preocupou muito em fazer isso. Mas então nesse contexto não dá para dizer, né, que exatamente das 9 às 11 é o melhor horário para se publicar. Todo horário comercial ali seria um horário bom para se publicar. Sempre quis usar esse efeito. Então... Então, é importante ter análise baseada em dados para você poder peitar, às vezes, algumas crenças que existem por aí. Né? Nem tudo se aplica em todos os contextos. Agora, partindo para análise operacional e na modelagem. Né? Ainda trabalhando com posts, mas não necessariamente em rede social. Né? Um problema bem comum nos sites é você abre um artigo, você quer ter os artigos relacionados embaixo. Né? E como é que você faz isso? Então, esse aqui é um screenshot de um dos nossos produtos lá, o Smart Canvas. Né? Então, tem um post sobre Google Docs Tips e eu quero artigos relacionados embaixo. Como é que a gente consegue fazer esse tipo de coisa? Né? Então, a primeira coisa vai ser descobrir quais os termos mais relevantes de um post. Certo? E aí, depois que você faz isso, você busca todos os outros posts, quais que têm os termos relevantes parecidos. Teoricamente, esses artigos estão relacionados. A gente vai mostrar como fazer isso usando o Scikit-Learn. Aqui é um pouco de matemática, nada que a gente não tenha visto aí até a 7ª série, não tem nada demais, é divisão, multiplicação e log. O que isso aqui, essa métrica faz? É uma métrica estatística que ela fala o seguinte, para esse termo, qual que é a relevância desse termo para um documento? Ou em outras palavras, dado um corpus, né, que é uma quantidade de documentos, de artigos, quais são os termos relevantes para esse documento? O que é um termo relevante? É um termo que ocorre com uma certa frequência nesse post, mas que é raro em outros posts. Então, o TF-DF busca calcular exatamente isso. E aí você consegue descobrir os termos relevantes para cada documento. Tá? Então, basicamente, é uma multiplicação entre o TF, que é a frequência do termo no documento, e o IDF, que é o log da quantidade de documentos onde essa palavra aparece. Isso vai dar os termos relevantes do documento, em outras palavras. Né? Você pode fazer na mão, é bem tranquilo de fazer, mas o Scikit-Learn já faz isso para a gente. Né? Então, a gente tem ali o TF-IDF Vectorizer. Acho que está um pouco pequeno, mas o primeiro parâmetro ali é o input. Então, você passa ali o seu corpus. Cada linha ali é uma lista de strings. Né? E aí, Max Features é um outro campo importante. Max Features é a quantidade de termos que você vai ter no seu vetor. Porque o que ele vai fazer no fundo? Ele vai pegar seu texto e converter cada documento num vetor de 10.000 termos. Cada posição desse vetor, ele representa uma palavra. Tá? Então, se eu tenho 5 termos relevantes, as colunas onde esse termo existe vão estar preenchidas com um valor entre 0 e 1, que é a relevância daquela palavra. Stopwords é importante sempre que você vai trabalhar com texto também, tirar de, para, preposições, porque, esse tipo de coisa que não traz valor para a gente. Tá? E aí tem o Ngram Range. Você pode trabalhar com Ngrams aqui. O que é Ngram? São combinações de palavras. Se você tokenizar um texto, por exemplo, por palavra, você vai ter shopping, center separado. Isso é o que falta? Isso é o que falta. Beleza. Você tem shopping center separado como tokens. Né? Se você trabalha com Bigram, além deles, você vai ter um token shopping center também, se ele ocorrer com frequência. Então você consegue manter um pouco de semântica nos seus tokens. Né? E aí, shopping center vai ser uma posição daquele vetorzão lá. Você pode passar uma regex para customizar seu token. Ali eu estou colocando e-comercial, traço, algumas coisas a mais. Beleza. O que você...
beleza, agora já era, quebrou tudo. O que você vai ter no final? Se você rodar isso em cima desses 8.000 posts, não, fica tranquilo, passa aqui, de boa, de boa. Já não funciona mesmo. Valeu. Você consegue verificar, eu estou verificando aqui os 10 últimos termos dessa matriz, que seriam termos relevantes. Então, esses termos aqui aparecem como, estão entre os 10.000 termos relevantes para essa rede social. Então, aqui no Fit Transform que a gente faz essa matriz. Então, ali, eu vou ter o quê? Uma matriz esparsa. Você sabe o que é matriz esparsa? Matriz esparsa quer dizer que eu não vou guardar os valores zeros, porque só 1 ou 2% dessa matriz vai ser preenchida, né? Um documento não vai ter 10.000 termos relevantes, ele vai ter alguns, uns 3, 4, 5, depende do tamanho, né? Então, a maioria dos valores é zero, não convém guardar em memória esses valores zeros. Então, a gente trabalha com as matrizes esparsas do SciPy, tá? Ele só guarda o que é preenchido. Legal. Cara, tá pequeno pra caramba, mas ali em cima, na primeira linha, tem um post que fala sobre JMeter, sobre Architecture, sobre esse tipo de coisa, tá? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou calculando o TFDF e pegando a linha específica de um post, né, daquele post que está ali em cima. E a gente vê aqui embaixo que a gente tem os termos relevantes daquele post. Então, para aquele post, JMeter e Architecture são os principais termos, são os termos mais relevantes. Tá? E aí aqui a gente tem uma lista que vai decaindo em termos de relevância. Dá para ver assim, mas é mais fácil ver assim, né? Com o Word Cloud. Então tem um módulozinho no Python chamado Word Cloud que fica fácil você visualizar isso. Né? Então legal, já consigo descobrir quais são os termos relevantes de um post. O que eu faço com isso? Agora eu preciso comparar com os outros posts. Né? E eu preciso de uma métrica para fazer isso. Isso aqui é uma visualização que seria o quê? Eu peguei aquela matriz e fiz a média para cada coluna. O que eu tenho com isso? Eu tenho quais são os termos relevantes para todo o corpus, ou seja, a empresa, na rede social dela, fala sobre esses temas. Né? Então, simplesmente trabalhando com essa matriz de TFDF, você consegue ter análise desse tipo. Né? Quais são os termos relevantes para a empresa nessa análise. Então, a métrica que a gente vai usar é o cosine similarity. Que raios que é isso? Pensa bem, para cada documento eu tenho um vetor de 10.000 posições. Qual que é a distância dos vetores? Aqui no caso, a cosine similarity é o quê? Você pega o ângulo entre esses vetores e calcula o cosseno dele, que vai ser um valor entre 0 e 1. Então aqui está em 2 dimensões para a gente visualizar, mas imagine isso acontecendo em 10.000 dimensões. Ou melhor, não imagina. Acredita, funciona bem. Você pode implementar também, você acha fácil na Wikipedia lá como calcular isso, mas você tem um cosine similarity no scikit-learn também. Então ali eu estou... Essa get post profile aí com uma stringona é o post mais relevante com aquele post que a gente estava vendo antes. Quais são os 2 termos principais dele? JMeter, Enterprise Architecture, Enterprise e JMeter. Então, realmente parece ter a ver, né? Vamos ver visualmente. Ver visualmente é foda, né? Vamos ver através de um exemplo, né? Então, esses são os 2 posts. Esse segundo post aqui é o mais similar. Ele tem uma cosine similarity de 0.30, né? E eu marquei em vermelho alguns termos que são em comum, que são termos relevantes entre eles. Então, realmente, parece que essa loucura funciona, né? A gente consegue encontrar os posts similares. Se você clusterizar esses vetores, você consegue encontrar tópicos. Então, você consegue meio que inferir sobre quais assuntos estão sendo falados na empresa, através desses clusters. Então, é uma representação que a gente chama de Vector Space Models. Ela é bem poderosa. O que mais se pode fazer? Se eu pegar os posts que eu postei na rede social, no caso foram 42 posts que eu tinha feito até aquele momento, né? E pegar os posts que eu dei like, que eu dei share, e fazer uma ponderação desses posts, nessa matriz, eu consigo pegar o quê? Os termos relevantes para uma pessoa. Então você consegue, de uma forma bem simples, aí extrair quais são os interesses dessa pessoa. E você consegue aplicar a mesma métrica de cosine similarity para encontrar pessoas com o mesmo interesse. Então, aquela lista à direita ali são pessoas, numa POC que eu fiz, que têm interesses semelhantes que o meu. Meu chefe é o primeiro ali com 40%, não por acaso. Mas tem vários coworkers ali meus, porque realmente eles se interessam pelos mesmos temas. Né? Então, acreditem, funciona bem pra caramba isso aí. Então, é só um exemplo de um modelo que você consegue construir usando Python e scikit-learn. Né? Interpretação de dados. Né?
O que é interpretar os dados? É você extrair o conhecimento, né? Então você pode tirar conclusões, validar os resultados e principalmente comunicar, né? Não adianta nada você chegar numa conclusão e não conseguir materializar isso para apresentar para alguém. E entra o conceito de data products, né? O que é um data product? Não é um gráfico estático, pense num dashboard interativo, onde o usuário pode mudar coisas e tirar conclusões que talvez nem você que preparou o data product tenha, né? Eu gosto muito dessa frase. Se a informação tem contexto e o contexto é interativo, você não pode predizer quais são os insights que a pessoa vai tirar. Vai depender da exploração dela. Então você dá poder para quem está analisando o seu produto, né? Esse aqui é um exemplo que a gente fez durante as eleições do ano passado. E a gente acompanhou o Twitter, né, durante bastante tempo, só que aqui é uma janela de tempo do debate do SBT. Tá? A gente pegou 1 hora antes do Twitter, 1 hora depois, e rodou uma análise de sentimentos em Python, nada muito avançado, basicamente polaridade de palavras. Né? E a gente tem as linhas aí do Aécio, da Dilma e da Marina, né, que é o verdinho ali, não precisa nem falar. E aí, a gente tem no gráfico de cima a quantidade de posts, e aqui embaixo a análise de sentimentos ao longo aqui você tem a janela de tempo de minutos. Né? Então, se você for lá no YouTube, colocar lá a gravação e for acompanhando por aqui o debate, você vê que tem sentido o que está sendo mostrado ali. Né? Faz sentido, dependendo do que o candidato falar, a reação popular. Foi bem legal. Tem um link embaixo, depois vocês podem clicar lá, está publicado, vocês podem brincar. Então, o que você pode fazer aqui de interativo? Você pode filtrar a janela de tempo. Tá? Isso aqui é uma outra parte do dashboard. A gente já referenciou os tweets. Né? Então, se você clicar ali em um estado, esses gráficos mudam. Aqui seria para cada candidato qual que foi o sentimento naquela região. Né? E se você clica lá em Minas, o Oeste detona. Se você clica no Acre, Marina. Se você clica no Rio Grande do Sul, bem... mas você consegue brincar, você consegue tirar suas conclusões. Né? Isso foi feito com Tableau, não precisa nem programar aqui. Basicamente arrastar, mas a ferramenta é bem cara. Né? Então você consegue fazer algo semelhante com o Book. Esse aqui é um exemplo em D3JS, né? É bem legal, não sei quem já viu esse exemplo. Então são as interações entre os músicos do jazz. E ele é todo interativo, você pode arrastar os nós, se você clicar em uma pessoa, ele vai mostrar as relações só dessa pessoa, a cor da linha varia da intensidade dessa relação. Então é uma forma bacana de você mostrar um grafo. Né? Você pode mostrar um grafo para o usuário final, usando JavaScript. Né? Então o D3JS é muito usado pela facilidade que ele tem de apresentação na web também. Bom, a gente não vai ter muito como falar de Big Data aqui, por conta do tempo da palestra. Né? Já estou estourado, mas o Python é bem aceito e bem utilizado nas principais plataformas aí de Big Data. Né? Então, desde o MapReduce, que é o 101 lá do MapReduce com Python, né? Você consegue fazer isso bem com Python. Né? Você consegue, com Radupai e PyDup, controlar os jobs do MapReduce, gerenciar isso. Você consegue, dentro do Pig, né, que é uma linguagem bastante usada aí com Hadoop, você consegue criar UDFs, User Defined Functions, em Jython, né, que é o Python rodando na JVM. Né? Então, o Python trabalha muito bem com Hadoop. Estou trabalhando bastante com PySpark aqui. Agora estou tendo resultados que estou gostando bastante. Né? Inclusive, ele tem uma estrutura parecida com o RDD distribuída, que fica lá dentro do módulo do PySpark SQL, que é um data frame distribuído. Você faz tudo que você faz com pandas lá com data frame, só que para Big Data. Né? Bom, é isso, pessoal. Vou deixar aqui umas referências de alguns cursos de Data Science que eu fiz, que eu recomendo, que eu acho muito bons. Tem um post meu aqui com algumas outras dicas para quem quiser se aprofundar na área. Né? São os MOOCs, né? Na Coursera, DX, etc. Alguns livros também, os 3 de baixo são focados em Python. Nesse livro aqui tem mais exemplos de como você consegue trabalhar com essas questões de TF-DF, Vector Space Models em Python e bastante coisa boa lá. E é isso. É uma área bem diferente de aplicações web, mobile, mas o Python é bem poderoso nessa área e o mercado também tem bastante oportunidade. Então, é isso aí. Obrigado. Thank you.